minuto. Ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso, né? Deixa eu só retomar aqui nosso curso, que se intitula Migração, Ações e Desafios nas Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes em Situação de Refúgio. Hoje a nossa aula tem como título Crise Migratória Mundial Atual e seus atravessamentos, crise no Oriente Médio, impactos no globo e possíveis propostas de intervenção em crises migratórias. E para estar fazendo essa discussão com a gente, nós convidamos o Jairo de Oliveira. O currículo dele é enorme, ele vai estar se apresentando para vocês, tá? Mas ele é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, ele é mestre em estudos islâmicos pela Colômbia, pela Universidade de Colômbia, ele é doutorando em estudos interculturais pela mesma instituição, ele é autor de vários livros, ele atualmente ele atua, né, e mora no Oriente Médio, e ele vai estar falando para a gente um pouco sobre, né, o conhecimento que ele tem na área, já que ele atua bastante tempo dentro dessa temática, e compartilhando também, numa segunda aula que ele vai estar dando com a gente, sobre as experiências, né, dele dentro dessa temática. Tá bom, Jair? Fica à vontade, agora é com você. Joia. Saudações a todos, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu tenho uma apresentação que eu preparei para nos ajudar. Está chegando aí? Perfeito, Jair, está perfeito, abriu direitinho. Ótimo. Então, saudações a todos vocês, é uma alegria poder estar aqui, poder participar dessa aula e tratar de um tema tão importante, né, tão central nos nossos dias, falar sobre a crise migratória mundial, com foco aí nos refugiados, pensando em políticas públicas para crianças e adolescentes. Esse é um tema que tem feito parte da minha vida já há vários anos, né? E é uma alegria poder, então, compartilhar sobre esse tema. Eu gostaria de me apresentar. Bem, já fui apresentado, mas compartilhar algumas outras informações. Eu tenho 42 anos, sou casado com a Vânia, nós somos casados há 21 anos, completamos 20 anos de casados em julho agora, passado. Nós temos 2 filhos, o Matheus e o David. O Matheus tem 12 anos, o David tem 2 anos, e eu tenho me envolvido com a crise migratória mundial e com refugiados já há vários anos, desde os 17 anos de idade, quando eu fui para a África do Sul, do então presidente Nelson Mandela, trabalhar com refugiados da guerra de Angola e também de Moçambique, que residiam na África do Sul. Passei por outros contextos de trabalho no continente africano, como Quênia, Marrocos, Sudão. Quênia, Marrocos, Sudão e África do Sul foram os países de atuação, juntando o período de solteiro e casado, daí uns 15 anos de trabalho. Depois saímos para um período de estudo e continuamos um trabalho com refugiados lá nos Estados Unidos, na cidade de Colômbia. Vou fazer referência a esse trabalho ao longo da aula. E há 2 anos nós estamos aqui no Oriente Médio, trabalhando com refugiados, com foco em refugiados do Oriente Médio e também do continente africano. Então, é algo que faz parte da minha vida, tem sido uma grande alegria poder interagir com refugiados e poder acolhê-los né, nessa experiência de vida tão desafiadora. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha localização e, bem, o meu objetivo com essa aula é ajudá-los a compreender bem os refugiados oriundos aqui do Oriente Médio, sejam eles iraquianos, jordanianos, ou mesmo refugiados que passaram por aqui de outras regiões. Eu creio que a melhor maneira de servi-los é a partir de uma compreensão genuína, realista de quem eles são, né? Então, esse é o meu objetivo, poder compartilhar informações aqui desse contexto, que é um dos polos
de envio de refugiados para o mundo. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai acabar, mesmo a partir do Brasil, se relacionando com refugiados, sejam eles árabes ou africanos, ali mais do norte da África, do Chifre da África. Mas, bem, essa é a minha localização. Eu estou aqui na Jordânia. A Jordânia faz fronteira com a Síria, com o Iraque, ali no nordeste do país, com a Arábia Saudita e também com Israel. Então, vocês percebem aí que a Jordânia está cercada por países que já viveram ou que vivem conflitos armados, né, guerra civil, e a Jordânia tem sido um país muito generoso, acolhendo refugiados, recebendo os refugiados aqui no país. Já historicamente, a Jordânia tem sido um país generoso com a crise migratória mundial. Inicialmente, a Jordânia recebeu muitos refugiados da Palestina, né? Muitos palestinos. Hoje estou mexendo com uma senhora palestina. Ela é jordaniana, mas de origem palestina, o que é muito comum aqui, você encontrar jordanianos de origem palestina. O pai veio para a Jordânia a partir de 1948, com a independência, com a formação do Estado de Israel e os conflitos que se seguiram. Então, a família dela foi deslocada, ela nasceu aqui, os filhos também. Então, hoje ela já possui a nacionalidade e toda a documentação jordaniana. Nem todos os palestinos que vivem aqui, ou de origem palestina, que vivem aqui, estão na mesma condição. Um professor meu de árabe, um dos meus professores de árabe, é de origem palestina, vive aqui, mas aí numa outra condição, ele é de Belém, sua família permanece lá em Belém, território palestino, dentro dessa região ali de Israel e Palestina, né? Mas nós temos aqui também muitos sírios, iraquianos, refugiados. As cinco populações mais numerosas aqui no país de refugiados são sírios, iraquianos, sudaneses, somalis e iemenitas. Então, sírios, iraquianos, sudaneses, somalis e iemenitas. É curioso que mais de 80% da população refugiada aqui na Jordânia não habita nos centros urbanos, né? Não está nos campos de refugiados, embora o país abrigue vários campos de refugiados, inclusive Zátari, que é o maior campo de refugiados para sírios no mundo, vocês verão algumas imagens, mas a grande maioria da população refugiada no país está nos centros urbanos. Isso faz com que a gente interaja bastante, né, com os refugiados, se sai de casa, e a chance de interagir com vários refugiados ao longo do dia é muito grande por causa dessa grande população. A Jordânia é considerada o segundo país no mundo a mais acolher refugiados, né, considerando uma população, considerando a população do país e a população de refugiados por 1.000 habitantes. Então, é um país extremamente generoso, e nós estamos aqui há 2 anos, então, trabalhando com refugiados. A crise migratória é a maior crise humanitária dos nossos dias, né? Nós estamos falando aqui de um problema que afeta a nossa geração, que afeta o mundo inteiro, e eu diria a você que, se você deseja se envolver com um problema que tem afetado o nosso mundo, a crise migratória é um desses problemas, né? É o que mais se destaca, é a maior crise humanitária dos nossos dias. Então, um grande desafio que tem afetado a vida de aproximadamente 82 milhões de pessoas no mundo. A crise migratória, ela é uma realidade presente e um desafio futuro para o nosso mundo. Então, é um desafio que nós estamos tendo que lidar, né? Por isso essa aula, por isso esse curso. A gente precisa pensar o nosso mundo considerando a crise migratória mundial, que tem afetado todos os países do mundo, se não fazendo com que eles sejam enviadores de refugiados ou receptores, né? Então, é uma crise que tem influenciado o mundo inteiro, vários países.
mas também é uma crise que vai continuar influenciando o nosso mundo nas próximas gerações. Eu estou aqui hoje falando sobre crise migratória, mas provavelmente os meus filhos, daqui a alguns anos, também estarão tratando desse problema. É um desafio futuro para o nosso mundo, uma vez que os números são cada vez maiores. Já há 9 anos consecutivos que a ONU registra um crescimento no número da população refugiada mundial. Então, uma crise crescente que tem influenciado os nossos dias e que provavelmente vai continuar influenciando as gerações futuras. A crise migratória é uma realidade estampada em todos os meios de comunicação, então é inevitável hoje se falar sobre esse assunto, não tem como a gente evitar cenas, imagens, relatos e essa realidade em si, né, a realidade migratória mundial. Acredito que talvez um dos eventos mais recentes que novamente nos desafiou a considerar esse tema foi a retomada do poder pelos talibãs no Afeganistão e o desespero da população em querer fugir daquele regime. Então, foi mais um lembrete de que nós temos no nosso mundo hoje pessoas sendo forçadas a fugirem de suas casas, abandonarem suas terras e a tentarem migrar, entrar num novo país a fim de encontrar abrigo, a fim de encontrar refúgio. Então, está aí. É só a gente ligar a televisão, ligar o computador, acessar o celular e a gente vai se deparar com esse grande desafio que afeta o nosso mundo. Eu tenho aqui para vocês uma imagem da Síria, de uma das cidades devastadas, devastada pela guerra. Eu gostaria que você fizesse um exercício nesse momento, né, de reflexão. Eu gostaria que você olhasse para essa imagem e que você tentasse aprender com ela. O que será que a gente pode aprender com essa imagem? O que será que vem à sua mente quando você olha para uma imagem como essa? Né? Uma imagem que fala de destruição, de guerra, de consequente sofrimento, né? Mas é uma imagem que também fala de pessoas, embora as pessoas não estejam evidentes aí, né? Talvez quando você olhou para essa imagem, a primeira coisa que te veio à mente foi: cadê o povo que morava aí, né? Onde será? O que foi feito dessas pessoas? Onde será que eles foram parar? Será que eles estão sob os escombros? Será que essas pessoas estão dispersas? E como essa cidade, ou como essa imagem, né, que reflete a realidade de uma cidade bombardeada pela guerra na Síria, muitas outras cidades na Síria, no Iraque, no Iêmen, no Sudão, na Somália, para falar dos refugiados ou das nações representadas pelos refugiados que eu tenho tido um contato aqui mais direto. Nós vivemos num mundo em que pessoas são submetidas a esse cenário. Algumas acabam sendo vitimadas aí nesse mesmo cenário, outras conseguem fugir, mas acabam carregando consigo dores, sofrimento, traumas, em função da guerra, em função de alguns outros fatores, né? Alguns fatores naturais, desafios que influenciam o nosso mundo. Vivemos uma crise também que é sem precedentes, né? A crise migratória mundial ela é uma realidade sem precedentes, desafiadora. Nós temos hoje o maior número na história de indivíduos que tiveram que deixar suas casas para se tornarem peregrinos em uma terra estranha. Então, é o maior número, é o maior desafio em termos de imigração já vivido pela humanidade, que se tem registro. Também nós temos aí a World Relief descrevendo a atual crise migratória como a maior e mais complexa crise humanitária da nossa geração, né? Reafirmando aquilo que as Nações Unidas já têm destacado como a maior crise humanitária dos nossos dias. Então, um grande desafio que nós temos que lidar.
E ainda gostaria de destacar, né, que mais de 50% de toda a população da Síria foi deslocada de suas casas nesses últimos 10 anos, aí, desde o início da guerra. Então, eu queria, mais uma vez, refletir com você e pensar que, imagine, né, um país em que mais de 50% de toda a sua população foi deslocada. É muita gente, é muita coisa. É um desafio imenso, não é? Pensar o cenário da Síria e de tantos outros países que têm sido afetados por guerras e por tantos outros fatores e assim forçado a sua população, ou pelo menos parte da sua população, a ter que fugir, a ter que sair. Pensando ainda um pouco mais sobre os números, para a gente conseguir ter a dimensão exata, correta, da crise migratória, em 2017, o relatório global do Acnur, né, do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, revelou a existência de 68,5 milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo. Isso em 2017, né, no relatório que a ONU tem chamado, ou o Acnur tem chamado de tendências globais. No entanto, em 2020, o relatório apontou uma piora dessa situação. O relatório foi publicado agora, no mês de junho desse ano, né, reunindo números até do ano de 2020, e o relatório apresenta que hoje o número de pessoas deslocadas no mundo é de 82,4 milhões. Então, saiu de 68,5 milhões para 82,4 milhões, né, em apenas 3 anos. Então, um crescimento imenso, assustador, e provavelmente, até mesmo em função dessa situação que eu mencionei anteriormente sobre o Afeganistão, é bem provável que os números de 2021, que serão publicados no ano que vem, em junho de 2022, sejam números ainda maiores. Então, é um grande desafio que temos diante de nós. Eu gostaria de destacar aqui 3 grupos que fazem parte desse número total, né, de 82,4 milhões de pessoas. Esse não é o número total de refugiados, mas de pessoas que foram deslocadas, forçadamente deslocadas, né? Esse grupo, ele inclui, esse número total inclui 3 grupos. O primeiro é aquele grupo de pessoas em busca de asilo político. Então, dos 82 milhões, nós temos aí 4,1 milhões que são pessoas em busca de asilo político, pessoas que ainda não chegaram ainda ao status de refugiados. Nós temos 20,7 milhões de refugiados, então esses são aqueles que a ONU tem catalogado como refugiados, né? Por exemplo, aqui na Jordânia, aqueles que estão nessa condição possuem um documento de identificação cedido pelo Acnur, que é o documento que eles utilizam para trafegar no país, para ter acesso aos serviços públicos, por exemplo. Então, é a identidade deles, né? Então, pessoas nessa condição que são oficialmente reconhecidas pela ONU como refugiados, então representam aí 20,7 milhões de pessoas. E aqui vem um número bastante surpreendente, que é o de 48 milhões de pessoas internamente deslocadas. Se o refugiado é aquele que conseguiu cruzar a fronteira do seu país e receber o status, né, esse status de refugiado por parte da ONU ou do Acnur, nós temos um número que é mais do que o dobro do número de refugiados, representado por pessoas que foram deslocadas internamente em seus países, né, 48 milhões. Essas são pessoas que não conseguiram cruzar a fronteira, que fugiram ali da sua situação imediata de conflito, por exemplo, foram para uma outra cidade, ainda estão no seu próprio país, dentro das suas fronteiras, muitas vezes sofrendo risco de vida,
numa outra área, numa outra região, sendo discriminadas, passando necessidades, e que estão deslocadas dentro do seu próprio país. Esse número, se o número de refugiados já é um número assustador, e é o número mais aparente, é o número que mais nos choca, nós temos um número que é 2 vezes maior de pessoas internamente deslocadas. Então, por exemplo, esses são sírios que não conseguiram cruzar a fronteira entre a Síria e a Jordânia, por exemplo, estão lá dentro da Síria, ainda sofrendo possivelmente ameaças, sofrendo privações, sofrendo dificuldades, deslocadas fora da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, e tentando sobreviver, tentando seguir adiante. Então, é um número surpreendente. E eu destaco aqui que cerca da metade, de acordo com esse relatório de tendências globais da ONU, cerca de metade do total de refugiados tem menos de 18 anos. Então, cerca aí de 10 milhões, né, de refugiados são crianças, ou adolescentes, né, eles têm menos de 18 anos. Então, isso é importante, é um dado importante também aqui para a gente, para o nosso estudo, para a nossa aula, para a nossa reflexão. E ainda uma outra informação que é surpreendente é o fato de que é crescente o número de crianças e adolescentes que se tornam refugiados desacompanhados. Então, são crianças que cruzam fronteiras, que cruzam até mesmo os mares, na tentativa de encontrar refúgio e que estão desacompanhados dos seus pais ou de algum parente, de algum familiar. Isso acontece porque, normalmente, cruzar a fronteira dos seus países não é algo simples, é algo extremamente desafiador e, em muitos casos, caro. Você precisa pagar aos coiotes, pagar aos atravessadores para conseguir chegar do outro lado, né? Para conseguir entrar numa segunda nação. E muitos pais, é muito característico das famílias árabes, né? Sejam elas sírias, iraquianas, até mesmo iemenitas, e até mesmo, isso é verdade também, isso também se aplica para as famílias africanas, são famílias numerosas. Então, o pai, além da esposa, tem a responsabilidade de custear a travessia dos filhos, né? 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. Nós recebemos uma família lá em Colômbia, quando estávamos trabalhando no reassentamento de refugiados na Carolina do Sul, em que eles tinham 7 filhos e ainda tinham levado os pais, né? Então, nós tínhamos o casal com os pais do esposo e mais 7 filhos. Uma família muito numerosa. E é um desafio, às vezes, $500 é cobrado de uma família para atravessar, né, uma pessoa. Então, o pai vai enviando, às vezes vai enviando os filhos, um a um, à medida que ele vai juntando dinheiro, até que ele e a esposa tentam fazer também a travessia, né, da fronteira. Tentam cruzar a fronteira. Isso é um grande problema, um grande desafio, né, que crianças e adolescentes estejam chegando na Turquia, aqui na Jordânia, em países europeus, sem a companhia dos pais. Falamos aí sobre refugiado, sobre pessoas em situação de refúgio, mas afinal, o que é um refugiado, né? Como é que a gente poderia definir um refugiado ou uma pessoa em situação de refúgio? Num slide mais adiante, eu vou tentar aqui estabelecer uma comparação entre o imigrante e o refugiado. Porque há muita confusão, muita gente, às vezes, pensa sobre o refugiado a partir da ideia, do conceito, da concepção de imigrante. Mas quem que é o refugiado? Oficialmente, o refugiado é toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição, então a perseguição aí está envolvida, né?
devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo. Então, a perseguição, em função desses fatores aí, raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social político, essa pessoa, então, ela se encontra fora do seu país, né? Ela teve que fugir, ela teve que deixar o seu país por temor a essa perseguição, e agora ela está numa situação em que ela não pode ou ela não quer regressar, e muitas vezes não quer porque se sente ainda ameaçada, né? E também, ou devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigada a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países. Então, ou uma coisa ou outra, ou perseguição ou violação de direitos humanos, né? E a pessoa acaba sendo, então, obrigada a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outros países. Então, nós temos os deslocados internamente, que são aqueles que não conseguem cruzar a fronteira e nunca chegam ao status de refugiados, por mais que muitas vezes sejam tratados como refugiados, né? Quando eu atuei no Sudão, por exemplo, eu trabalhava num campo de refugiados chamado Maio, ao sul da capital Khartoum, e os refugiados, as pessoas que nós encontrávamos naquele campo, eram pessoas oriundas da região de Darfur, onde desde 2003 há uma guerra civil em curso, que tem deslocado várias etnias da região. Então, embora a gente tratasse aquelas pessoas que viviam no campo como refugiados, oficialmente, tecnicamente, eles eram deslocados internamente, né, no seu próprio país, não eram oficialmente refugiados. Bem, essa definição que está aí na tela para vocês é a definição criada em 1951, na Convenção de Refugiados das Nações Unidas. Ela também é conhecida como a Convenção de Genebra, né? Então, essa é uma definição oficial de quem é o refugiado, de quem se encontra nessa condição de refugiado. E aqui, então, eu quero tentar fazer uma diferenciação entre o imigrante e o refugiado, porque às vezes a gente confunde isso, né? Eu estava lá nos Estados Unidos durante boa parte do governo do Donald Trump, e me lembro que havia muita confusão entre as caravanas que vinham da América do Sul, os refugiados em si, que queriam fazer parte de um programa de reassentamento no país, e até mesmo outros grupos, né? Tem um grupo chamado de Dreamers, que são filhos de imigrantes, os pais entraram no país com os seus filhos, né, na condição de ilegais, os filhos estudaram, conseguiram concluir o ensino fundamental e o ensino médio, mas não conseguem ter acesso à universidade. Então, havia existe um movimento para tentar legalizar esses imigrantes ilegais, né, que falam a língua fluentemente, que obtiveram educação formal no país, até mesmo para que sejam utilizados como mão de obra, né, qualificada no país. Então, existem diferentes grupos e aí acaba acontecendo essa confusão, né? Então, vamos tentar esclarecer isso. Bem, o imigrante é aquele que escolhe, né, aquele que decide sair do seu país e entrar num segundo ou num terceiro país. Normalmente, questões econômicas influenciam essa decisão, né? Por isso, muitos imigrantes são classificados como imigrantes econômicos. E como é que acontece essa experiência, né, de imigração? Eu, por exemplo, sou um imigrante aqui na Jordânia, né? Eu decidi vir para a Jordânia, eu não fui forçado a deixar o meu país, mas foi uma escolha a trabalho. Há alguns que escolhem pelo motivo de estudo, né, que também já foi o meu caso. Então, algumas características aí. O imigrante, ele assume essa condição, que é uma condição prevista. Então, ele
ele planeja, né? Ele diz, olha, daqui a 2 anos eu quero migrar para tal país e eu quero, por alguma razão, para criar os meus filhos num ambiente de maior segurança, ou num contexto que se fala determinado idioma, ou por uma questão puramente econômica mesmo. Então, ele prevê essa condição de imigrante, e aí se torna para ele, né, o segundo ponto, um projeto de vida. Então, ele junta dinheiro, ele se organiza, às vezes faz um contrato de trabalho compatível com a data que ele prevê seu processo de imigração, às vezes ele aplica para o visto, quando o visto é rejeitado, ele vai tentar uma outra alternativa, mas é um projeto de vida, é algo que ele decidiu que quer para ele, para a esposa, se for, no caso, marido, para a família, para os filhos, né? Também é um processo que envolve preparação, então, com frequência, o imigrante ele começa já a aprender o idioma do país para onde ele quer imigrar. No caso do imigrante estudante, então, ele já chega até mesmo com um certo nível de fluência, né? Os Estados Unidos requer do estudante internacional que ele passe lá no exame do TOEFL. Então, ele tem que passar primeiro no exame do TOEFL, alcançar um nível de fluência da língua para que depois, então ele aplique para a universidade, seja aceito e possa receber o visto estudante e seguir no seu processo de migração. Então, requer preparação de idioma, finanças. Normalmente, o imigrante ele se organiza financeiramente, ele junta algum dinheiro para, pelo menos, né, para os primeiros meses ali, do seu novo país. Ele também pensa e se prepara para questões climáticas, então, ele vai se preparando psicologicamente para isso. Muitas vezes ele adquire equipamento, vestimenta, sabendo que quando chegar lá no outro país, ele vai ter que lidar com o clima, seja ele frio ou quente, e assim por diante, né? Então, o imigrante ele vai se preparando para essa experiência. Também, o imigrante normalmente tem contatos já estabelecidos no país para onde ele deseja imigrar, né? Sejam, no caso do brasileiro, contatos de brasileiros, ou até mesmo contatos de outras nacionalidades, latinos, e até mesmo de locais, né, de cidadãos locais. Então, ele vai adquirindo o maior número possível de contatos para que ele seja bem recebido. Muitas vezes é recebido no aeroporto, acolhido nos primeiros dias, até que ele tenha condições de alugar uma casa e, então, dar início à sua vida de uma forma mais independente. Também, a experiência de se tornar um imigrante, muitas vezes é um sonho, né? Tem pessoas que sonham com isso, vão alimentando esse sonho, transformam isso num projeto de vida, né? Mas é o sonho da vida. Quero viver em tal país e vou fazer de tudo para que esse sonho se realize. Normalmente, o imigrante, ele escolhe pela melhor opção, né? Então, ele vai pensar, olha, se eu vou a trabalho, em que país eu vou receber a melhor remuneração? Se eu vou com o propósito de estudar, né, qual é a melhor universidade, qual é o melhor curso, aonde é um clima mais ameno, né, onde é um clima menos hostil. Então, ele vai considerando essas opções. Eu lembro quando fui para os Estados Unidos para estudar, havia uma opção também na Inglaterra, de um curso semelhante. Mas aí acabei fazendo opção por aquela que eu entendi que era a melhor opção. Também existe um sentimento de realização, né? Quando o imigrante consegue concretizar essa experiência, sentimento de realização, eu planejei, eu projetei, eu sonhei, e aqui estou conseguindo realizar, né, esse desejo. Então, ele se sente bem, ele se sente feliz, ele se sente realizado. Normalmente, ele também é bem-vindo. Ele é bem-vindo pelos seus amigos, ele é bem-vindo pelos seus contatos no país, que o recebem no aeroporto. Então, essa é a sensação. Estou sendo recebido, né, com alegria, estou sendo bem recebido aqui no meu contexto. Se ele é um estudante universitário, por exemplo, a universidade
vai fazer uma recepção e até mesmo mais de uma, ele será, sem dúvida alguma, bem-vindo, terá essa sensação de ser bem-vindo naquele contexto. E se o imigrante é uma pessoa de fé, normalmente a sua fé é fortalecida, né? Existe um sentimento até mesmo de gratidão a Deus por ter alcançado, por ter cruzado a fronteira, por ter chegado lá do outro lado. Bem, esse é um cenário, um panorama geral de como é a experiência, né, de se tornar um imigrante. No entanto, o refugiado é bem diferente, né? O refugiado, ele se torna refugiado muitas vezes da noite para o dia. Conversando aí com vários amigos refugiados aqui na Jordânia e em outros lugares, né? Uma das perguntas que eu com frequência faço é: e aí, como é que você chegou a essa situação? E o que já ouvi em muitos relatos foi: olha, eu deitei para dormir numa noite e na noite seguinte, ou no dia seguinte, na manhã seguinte, eu levantei e tive que sair correndo, né? Quando deitei na cama, não podia imaginar que no dia seguinte eu teria que fugir para salvar a minha própria vida e a vida dos meus familiares. Então, tornar-se um refugiado normalmente assumir uma condição de imprevisibilidade, né? Uma situação imprevista. Ninguém prevê que vai ter que fugir e a situação acontece e a pessoa acaba tendo que fugir. Também é uma situação impensada, né? Em geral, principalmente aqueles que fogem por desastres naturais ou mesmo por uma situação de guerra civil, é uma situação impensada. Ele não projetou isso para ele, para a vida dele, para a família dele, e aconteceu. De repente aconteceu e ele teve que fugir. Também a pessoa assume essa condição de refugiada sem passar por nenhuma preparação, né? Ela não aprendeu a língua do país para onde vai, não fez um curso daquele idioma, não se organizou financeiramente, não faz ideia de como era o clima, então a coisa aconteceu. Também, em muitos casos, eles não têm contato nenhum, chegam sem conhecer ninguém. Uma das famílias sírias, né, de amigos que chegaram lá nos Estados Unidos, estavam nos contando que quando eles chegaram, foram recebidos pela agência de reassentamento, mas eles não tinham nenhum contato, ninguém que falasse sequer a língua deles. Então, eles falavam árabe, eles são de Raqqa, vocês viram uma foto deles, era então capital do Estado Islâmico na Síria, fogem da Síria, chegam à Jordânia e daqui iniciam um processo de reassentamento e são reassentados nos Estados Unidos. Então, chegam, desembarcam no aeroporto e não conhecem ninguém, não tem contato nenhum que eles conhecessem. Então, são recebidos pela agência de reassentamento, que levam eles até uma casa, que seria então uma casa provisória, mobiliada, com alguma comida na geladeira, entregam a eles algum dinheiro em dólar e vão embora. Eles disseram: olha, Jairo, nós comemos a comida que estava na geladeira e depois que comemos a comida acabou, as crianças começaram a chorar, nós começamos a chorar, nós olhávamos para o dinheiro, não sabíamos o valor daquele dinheiro, não sabíamos o que fazer com aquilo, não sabíamos onde encontrar comida e choramos por 5 dias, até que alguém ficou sabendo a nosso respeito e veio à nossa casa e nos socorreu. Então, uma situação extremamente desafiadora. Também para ele, se para o imigrante é um sonho se tornar imigrante, para o refugiado é o pior pesadelo. Né? A experiência, para muitos deles, a pior experiência da vida, a experiência mais dolorosa, a experiência mais traumática. Também, se tornar refugiado é a única opção. Né? O refugiado, quando está fugindo do seu país, muitas vezes é a rota mais curta, é a fronteira mais próxima, é o primeiro lugar para onde se possa ir, porque a sua vida está sob ameaça. E também, em vez de um sentimento de realização, um sentimento de desespero, né? De desespero. O que fazer daqui para frente? Como será a minha vida? Perdi tudo o que tinha. Então,
é uma situação extremamente desafiadora. Muitas vezes, em vez de ser bem-vindo, o refugiado é rejeitado, né? Até mesmo aqui no Oriente Médio, né? Apesar de muitas vezes eles seguirem para países árabes, seguirem para países de língua árabe, para contextos muçulmanos, eles também se sentem rejeitados, né? Existe uma questão de hierarquia entre os árabes, que é uma curiosidade, né? Por exemplo, do árabe saudita, achar que ele está numa posição de superioridade ao árabe jordaniano, o árabe jordaniano se achar numa posição de superioridade ao iraquiano, o iraquiano ao sírio, o sírio ao egípcio, e depois o egípcio ao sudanês, porque é africano, mas fala árabe, aí depois o somali, que é africano, não fala árabe, e assim por diante. Então, muitas vezes o sírio que chega na Jordânia ou que chega na Turquia, ele é rejeitado, ele é discriminado, então é uma experiência desafiadora. E por último, aí na minha listinha, está a fé é comumente abalada, né? Se a experiência do imigrante é uma experiência que fortalece a sua fé, a experiência do refugiado é uma experiência que abala a sua fé. Muitos refugiados muçulmanos, se não publicamente, questionam, né, no seu coração, onde está Deus? Né? Por que Deus está permitindo que tudo isso aconteça comigo? Então, percebam que são duas experiências totalmente distintas, e a gente, portanto, precisa compreender, né, quem é o refugiado para não criar aí uma certa confusão. Muita gente fala, o refugiado está vindo para cá para tomar o meu emprego, né, para roubar as minhas oportunidades, e aí a gente precisa lembrar, o refugiado é o que está fugindo da guerra. É aquele que muitas vezes foge até sem os seus documentos, ou que chega com documentos no Brasil, para usar o Brasil como referência, não validados, não reconhecidos, né? Diplomas que estão em língua árabe, que precisam ser até mesmo traduzidos para serem compreendidos. Então, esse é o cenário aí, estabelecendo uma diferença entre imigrante e refugiado. Eu tenho um videozinho para compartilhar com vocês de Zaatari, o campo de refugiados aqui na Jordânia. Espero que esteja chegando aí tanto a imagem quanto o som para vocês. Esse é o maior campo de refugiados no mundo para sírios. Fica 1h30 mais ou menos aqui de casa. Esses números já foram superados em muito, já passaram de 100 mil, tem mais de 100 mil sírios vivendo ali. Essas são as condições de vida e de moradia para muitos refugiados sírios que vivem em Zaatari. E como vocês podem perceber, é uma cidade, né? Um mundo de gente vivendo ali em dos campos de refugiados aqui da Jordânia. Ainda falando sobre o refugiado, eu gostaria de mencionar um pouquinho da história dessa família, né? Não só do Alan, mas da sua família, que eu acho que retrata bem o drama que muitos refugiados no mundo inteiro enfrentam. Eu acredito que todos vocês viram essa imagem e acompanharam o noticiário quando relatos, né, inicialmente essa imagem, depois os relatos do que havia acontecido com essa família síria, tentando fugir da Turquia e chegar até a Grécia. Então, essa é uma família síria, e eu gostaria só de trazer à memória
algumas informações, talvez acrescentar outras, mas essa é uma família síria da cidade de Kobani. O sobrenome do Alan já indica a sua etnia, é uma família curda, então, portanto, os curdos são um povo sem uma terra própria, né, sem uma nação própria, eles são um povo espalhado aqui no Oriente Médio, em vários países, então já um povo que não tinha uma terra para chamar de sua, e viviam na cidade de Kobani, e a cidade foi atacada pelo Estado Islâmico. Aí eles fogem, Abdallah, o pai de Alan, foge com a sua esposa e os seus 2 filhos. Alan era um dos 2 filhos de Abdallah. Então eles fogem e vão para a Turquia. Depois de alguns meses na Turquia, a situação melhora, na cidade de Kobani, na Síria, e eles então voltam para a Síria. O objetivo deles não era sair do seu país, não era abandonar o seu país. Eles amavam a Síria e queriam viver na Síria. Portanto, não queriam se aproveitar daquela situação de guerra civil, de conflito, para ter uma vida melhor economicamente em um outro país. Voltam para a Síria. No entanto, meses depois, o Estado Islâmico novamente ataca a cidade de Kobani, assume o controle da cidade, e o Abdallah, pai do Alan, entende que é preciso fugir para salvar a sua própria vida, a vida da sua esposa e dos seus 2 meninos. Então, eles voltam para a Turquia. Na Turquia, eles elaboram um plano para chegar até a Grécia. Entendem que havia uma possibilidade para eles chegarem até o Canadá. Eles têm familiares vivendo no Canadá. Inclusive, a irmã do Abdallah, Tina, escreveu um livro em inglês contando toda essa história. The Boy on the Beach é o título do livro. E então a ideia era fugir da Turquia para a Grécia de barco, cruzando ali o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, perdão, e então chegar à Grécia e de lá tentar chegar até o Canadá. E eles fazem algumas tentativas de travessia que se tornam frustradas porque o mar estava muito agitado nas tentativas que eles fizeram, até que finalmente eles entendem que era possível fazer a travessia e iniciam a travessia. Pagam lá os coiotes, os atravessadores, e iniciam a travessia. Então, no meio da travessia, depois de saírem da costa turca, começam a enfrentar muitas dificuldades, o mar revolto, e o mar começa a devolvê-los à Turquia, até que eles sofrem um naufrágio. O capitão salta no mar em desespero e Abdallah, o pai de Alan, assume o controle do barco, até que todos são lançados ao mar, ou parte das pessoas ali, dos refugiados, são lançados ao mar, e eles são devolvidos, então, à costa turca. E, infelizmente, Abdallah perde não só o Alan, que ficou tão conhecido através da foto, mas também a sua esposa e o seu outro filho. Então, ele perde a esposa e os 2 filhos nessa tentativa aí de travessia. E a gente ficou conhecendo um pouco da história dessa família por causa dessa imagem, dessa foto que foi tirada do Alan. Eu publiquei um livro onde eu conto um pouco dessa história, com alguns detalhes, e no processo eu tive a alegria de conseguir estabelecer contato com o Abdallah, e ele me contou que hoje ele casou novamente, hoje ele vive com a sua esposa no Iraque, né, com a sua nova esposa no Iraque. Ele desistiu de tentar fugir da região, e hoje ele vive no Iraque com a sua esposa. Eles tiveram um filho no ano passado, um menino, e deram a ele o nome de Alan, em homenagem ao filho mais novo que morreu naquela tentativa de naufrágio. Então, essa história, ela ilustra bem, né, o desespero que muitos refugiados enfrentam numa tentativa de salvarem as suas vidas, né?
eles não são oportunistas, eles não são pessoas que estão fazendo uso da guerra para terem uma vida boa, né, num país do Ocidente, mas eles são pessoas que estão fugindo da guerra, que estão tentando salvar suas próprias vidas e encontrar abrigo, refúgio numa segunda ou numa terceira nação. Pensando ainda um pouco sobre os números da crise migratória mundial, nós temos aí os países que mais enviam refugiados para o mundo. Então, esses dados são, né, de acordo com o último relatório do Acnur. Então, em primeiro lugar, nós temos a Síria, disparada, né, na frente. Então, um país aqui do Oriente Médio. Depois a Venezuela, o Afeganistão, que não é um país do Oriente Médio, mas é um país aqui, eu diria, da Ásia Central, né, aqui do continente asiático. O Sudão do Sul, um país africano, país mais novo do mundo, que foi foi fundado em 2011, quando eu residia no Sudão, e Mianmar, mais um país asiático. Então, esses são os 5 países que mais enviam refugiados para o mundo. Acredito que no Brasil os venezuelanos sejam uma das forças, né, de refugiados, haitianos também, mas sei que muitos sírios também estão no Brasil, muitos outros chegando, e agora também afegãos, né? Aqui a Jordânia decidiu receber 2.500 refugiados afegãos, abriu a fronteira para receber 2.500. É bem provável que o Brasil receba um número ainda maior, né, de afegãos. E os países que mais recebem refugiados no mundo, em primeiro lugar, também disparado, é a Turquia, são números exatos, né, não são números proporcionais à sua população. Então, a Turquia, em primeiro lugar, é o país que mais recebe refugiados, em sua grande maioria sírios e iraquianos. Depois nós temos a Colômbia, na América Latina, que recebe muitos venezuelanos. Paquistão também recebe muitos afegãos. Aí nós temos Uganda, um país africano que recebe muitos refugiados do Sudão do Sul e até mesmo do Sudão. E, por último, a Alemanha, né? É o país europeu aí, que aparece, é o país europeu que mais recebe refugiados hoje. Mas o que eu queria destacar aqui, considerando esses números, é que às vezes a gente acha que os Estados Unidos, o Canadá, ou os países europeus são aqueles que mais recebem, né? Que eles estão abarrotados de refugiados, que eles não podem mais receber, que não têm condições, e a gente percebe que os que mais recebem no mundo, os 5 aí, nós não temos aí nenhum país aí da América do Norte, e temos um país europeu apenas. Nós vemos aí um país africano, Uganda, recebendo mais refugiados do que a Alemanha, né? Então, se Uganda pode fazer tal esforço, se o Paquistão, a Colômbia, a Turquia, por que não a Alemanha e tantos outros países europeus também, e até mesmo o Brasil. Pensando agora sobre soluções para a crise dos refugiados, existem algumas soluções que a ONU, né, as Nações Unidas, ou o Alto Comissariado da ONU para refugiados, tem proposto para a crise dos refugiados. Esse material foi tirado de um documento que está disponível online, chamado Resettlement Handbook, produzido pela ONU, onde eles vão tratar e vão apresentar algumas das soluções para a crise. Vai falar sobre crises ou soluções de curto prazo e também soluções de longo prazo. Então, vamos considerar aí quais são algumas das soluções que têm sido apresentadas para a crise. Então, alguns exemplos de solução de curto prazo, inicialmente. Então, a primeira solução, por exemplo, o livro lá, o documento vai listar
várias soluções. Eu listei 3 apenas de curto prazo e 3 de longo prazo. Então, pensando nas soluções de curto prazo, a primeira solução aqui listada é a de ajuda humanitária. Então, nós temos um grupo de refugiados ou um grupo de deslocados internamente que precisam de socorro e aí nós nos mobilizamos através de alguma ONG, através de alguma agência ligada à ONU, e então tentamos prover cestas básicas, por exemplo, né, tendas, medicamentos. Então, isso seria uma solução de curto prazo, né, uma forma de ajuda humanitária para esses refugiados. Por exemplo, aqui na Jordânia, todos os serviços públicos são pagos. Então, não há serviço público gratuito como no Brasil. Isso é verdade na maioria dos países onde eu vivi até hoje, né, fora do Brasil. Então, a escola pública é pública porque é do governo, mas ainda assim, você põe a sua criança para estudar, no final do mês você recebe lá uma conta para pagar. Você vai a um hospital público, é atendido, e ao final você recebe uma conta também, né? Então, é preciso ter dinheiro para ter acesso aos serviços públicos aqui. E os refugiados, eles não são autorizados a trabalharem. Então, eles não podem trabalhar. Para não tirar o emprego de um local e não aborrecer a população num cenário em que mais de 50% da população é desempregada, né? Então, a taxa de desemprego aqui é muito alta. E aí, como é que vivem esses refugiados? Eles vivem de ajuda humanitária, né? Em grande parte de ajuda humanitária, para conseguir pagar o aluguel, para conseguir... Eu disse a vocês que mais de 80% vivem em zonas urbanas, né? Então, não estou me referindo a refugiados que vivem em tendas, mas que vivem numa moradia que precisa lá, né, de um pagamento de aluguel. Como é que eles pagam aqueles que conseguem, né, acesso à consulta ou colocar o filho na escola? Muitos deles de ajuda humanitária. A segunda solução é, por exemplo, a emissão de documentação para entrada e saída de refugiados. Então, há países que, diante de uma crise, diante de um grande número de refugiados tendo que passar por determinado país, acaba abrindo suas fronteiras e concedendo aí um visto temporário, uma autorização para a entrada e saída desses refugiados, né? Esses 2.500 refugiados que serão recebidos aqui na Jordânia, o destino final deles é os Estados Unidos. Então, a ideia é que eles estejam aqui temporariamente e para que no momento oportuno eles, então, sejam reassentados. Um problema é que muitas soluções de curto prazo que são propostas acabam se tornando soluções ou problemas, né, de longo prazo. Então, esse é um desafio, como a solução número 3 aí que eu vou apresentar a vocês, que é campos de refugiados. Então, naquele campo de refugiados lá no Zaatari, que vocês viram aí imagens, há refugiados vivendo há 5, 6, 7, 8 anos, né? Os campos de refugiados, eles foram desenvolvidos para serem uma solução de curto prazo, para que refugiados ou pessoas em situação de refúgio vivessem ali por 1 ano, 2 anos, né? E, infelizmente, se tornaram aí, não sei se eu chamaria de solução, mas se tornaram um cenário, um contexto de longo prazo para esses refugiados, e o que acaba acarretando em uma série de problemas, né, de outros problemas, a ponto de muitos refugiados questionarem, né, essas soluções, né, a relevância e eficácia dessas soluções quando elas se estabelecem como um contexto aí de longo prazo. Então, muitos refugiados que vieram para cá, para a Jordânia, vieram entendendo que a Jordânia seria uma solução de curto prazo para eles. Eles viriam para cá, um segundo país segundo país de residência, para que então eles fossem reassentados. Mas isso nunca aconteceu. E muitos deles também estão aqui, né, vivendo num cenário urbano, tendo que pagar
o acesso ao hospital, acesso à escola, aluguel, por 5, 6, 7 anos, e sem saberem quando serão reassentados. Até porque muitos sírios passaram à frente dos sudaneses, por exemplo. Então, os sudaneses ficam frustrados, dizendo que agora os sírios são a prioridade para a ONU e eles já não são mais. Não é? Que desafio imenso, que situação que eles foram colocados. Então, essas são algumas das soluções de curto prazo apresentadas aí pela ONU, pelo Acnur. Agora vamos considerar alguns exemplos de soluções de longo prazo. A primeira solução que eu listei aqui é a repatriação voluntária. Então, a ONU vê como solução a possibilidade do refugiado, em algum momento, poder voltar para o seu país de origem. Então, quem sabe com o fim da guerra, quem sabe com uma estabilização política no país, o refugiado, então, possa voltar. O problema é que isso não é realidade, ou não reflete a realidade para os principais grupos de refugiados no mundo hoje. Né? É impensável para a maior parte dos sírios eles voltarem para a Síria, voltarem para cidades totalmente destruídas, para contextos em que eles não têm acesso aos serviços básicos. Não é? Então, a repatriação voluntária, para muitos refugiados, não é uma opção. Né? A guerra continua, a guerra que começou em 2003 lá em Darfur, continua, e ela é tão sanguinária, tão violenta hoje, como era no seu início em 2003. A segunda solução que tem sido proposta pela ONU é a integração local. Então, se os refugiados não podem voltar para os seus países de origem, que eles sejam, então, integrados no país, no segundo país onde eles se encontram. No entanto, essa também não é uma opção, por exemplo, na Turquia, que é o primeiro país que mais acolhe refugiados no mundo, e aqui na Jordânia. Né? Pois a Jordânia já declarou que não vai integrar mais refugiados, depois de ter integrado tantos palestinos, que hoje representam mais de 60% da população. Mais de 60% da população da Jordânia é composta de jordanianos de origem palestina. Então, a Jordânia se recusa a integrar mais refugiados aqui no país. E a terceira solução, então, se eles não podem voltar para casa e não serão reintegrados no país onde estão, né, no segundo país, então a terceira solução apresentada pela ONU é o reassentamento. Então, é que países estejam dispostos a receberem esses refugiados, abrindo as suas fronteiras, dando a eles essa possibilidade, então, de reassentamento. Mas o problema é que, segundo a própria ONU, menos de 1% de todos os refugiados do mundo recebem uma chance na vida de serem reassentados. Então, percebam que não tem sido, na prática, uma solução viável para a maioria dos refugiados. E a situação piorou em muito com a pandemia, porque muitos países fecharam as suas fronteiras, né, para a entrada de qualquer estrangeiro, inclusive refugiados. Isso aconteceu aqui na Jordânia. Ficamos aqui alguns meses em total isolamento, até mesmo dos nossos vizinhos aqui. Então, é um grande desafio, o que desencoraja bastante o coração de muitos refugiados, porque eles pensam, não posso voltar para a Síria, não serei reintegrado aqui nesse contexto, ou integrado nesse contexto que estou, e não serei reassentado num contexto futuro, não é? O que será da minha vida? O que será do futuro dos meus filhos? Não é? É uma situação de limbo, uma situação extremamente desafiadora e desconfortável para os refugiados. Então, esse é o cenário. Aqui temos trabalhado com
com refugiados, com os nossos amigos refugiados, e o nosso alvo é tentar propor soluções para eles, né? Soluções não só futuras, mas soluções presentes. Inclusive, eu quero aqui conversar com vocês sobre isso, porque nós vimos aí que a impressão, pelo menos a impressão que eu tenho, é que algumas das soluções propostas para a crise migratória mundial não são, na prática, soluções, né? Elas não estão funcionando. Eu gostaria de desafiar vocês a pensarem quais seriam, né, algumas das soluções para a crise migratória mundial que a gente poderia encontrar e que não estão sendo apresentadas, que não estão sendo debatidas, né? Quais seriam algumas dessas soluções? Até mesmo quem tiver interesse aí em fazer uma pesquisa de mestrado, está aqui um tema a ser pesquisado, né? Possíveis soluções para a crise migratória mundial que não estão sendo consideradas aí pelos principais atores que lidam com a crise migratória. Então, a gente tem tentado aqui no nosso trabalho, como eu disse anteriormente, retomando, ajudar, dar assistência, acolher os nossos amigos refugiados aqui na Jordânia, e a gente atua a partir de um centro de desenvolvimento comunitário. Trabalhamos com um grupo de latinos, dando aulas de... Eu e a minha esposa, nós damos aulas de inglês, essa é uma das nossas áreas de formação. Funcionam no centro também aulas de espanhol, uma escolinha para crianças e adolescentes, crianças de 6 a 10 anos de idade, também aulas de alfabetização para adultos, em árabe, além de algumas outras, né? Corte e costura é uma coisa que está fazendo muito sucesso aqui, e é curioso porque os refugiados, né, por exemplo, na minha área do ensino do inglês, eles vêm para a aula pensando, eu quero aprender inglês porque se eu um dia tiver a chance de ser reassentado, o inglês vai me ajudar, né, nessa realidade, nessa experiência futura. Ou o espanhol pode me ajudar também, né, quando eu for reassentado, a estabelecer comunicação no meu futuro contexto de vida. Só que a gente tenta mostrar para eles, né, que o conhecimento, por exemplo, da língua inglesa pode ajudá-los a gerar alguma renda aqui. Então, a gente tem apresentado alguns caminhos, né, quem sabe guiando alguns grupos que vêm, traduzindo para grupos nossos que vêm visitar o trabalho, traduzindo livros, traduzindo documentos. Então, a gente tem tentado apresentar a eles possibilidades, né, para que eles utilizem o conhecimento que eles estão recebendo agora para gerar renda para eles. Aulas online, né, aulas de árabe, aulas de inglês online. As mulheres têm produzido bolsas aqui. Recentemente, um casal do México fez uma compra extraordinária de mais de 100 bolsas. Isso gerou uma excelente renda para as mulheres que fazem parte do projeto aqui de corte e costura. Então, diante desse cenário, né, de crise mundial, quais são as soluções que a gente pode propor para tentar ajudar, auxiliar os nossos amigos aí em situação de refúgio? Eu gosto de pesquisar, gosto de conhecer as pessoas com quem eu trabalho, e parte da minha pesquisa de doutorado tem sido nesse sentido, né? E aí talvez um lema compreendendo-os para ajudá-los. Acredito que para sermos capazes de elaborar políticas públicas para atender os refugiados, né, da nossa cidade, e aí com foco em crianças e adolescentes, é muito importante sermos capazes de compreendê-los, né? E boa parte desse cenário que eu estou apresentando aqui é para ajudá-los a compreendê-los, ajudá-los a compreenderem os refugiados sírios, refugiados africanos que estão aí no Brasil, quem sabe, né, de outras regiões, de outros países, mas que compartilham de
de um pano de fundo semelhante. Então, é preciso a gente compreender os nossos amigos refugiados para poder ajudá-los, né? Quando nós estávamos trabalhando lá em Colômbia, um processo de reassentamento de refugiados, principalmente ensinando inglês, alguns professores americanos, quando iam para a sala de aula ensinar inglês para os nossos amigos árabes, né, sírios, iraquianos, levavam textos imensos, né, cópias de livros com textos, e aí um dia, para tentar ajudá-los a compreender os refugiados, né, e então, para poder ajudá-los, eu escrevi uma frase em árabe no quadro e pedi para os americanos lerem, né, e eles não conseguiam ler, obviamente, porque não falavam árabe, sequer compreendiam o alfabeto árabe, né? Então, e aí eu disse para eles, olha, é exatamente assim que os nossos amigos árabes se sentem quando você dá para eles um texto em inglês para eles lerem. Então, eles precisam primeiro ser alfabetizados em inglês, e muitos deles sequer foram alfabetizados em árabe. Então, a gente precisa conhecer um pouco dessa realidade para poder ajudá-los, né? Eu me lembro conversando com uma amiga que é diretora de escola aí no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, bem, acho que todo mundo já percebeu, né, pelo sotaque, mas ela é diretora de uma escola na Zona Oeste, Jacarepaguá, ela falando da dificuldade do município de conseguir catalogar as etnias, né, ou as nacionalidades no sistema da prefeitura. Então, ela dizia, olha, nós não sabemos, entre os nossos alunos, quem é sírio, quem é iraquiano, quem é haitiano, quem é venezuelano. Então, um grande desafio, a gente precisa conhecê-los, porque o árabe vai precisar de uma atenção diferente, por exemplo, de um haitiano, né, que fale francês, que tenha um alfabeto e que saiba ler o nosso alfabeto, né? Então, a gente precisa compreendê-los. E na minha tentativa aqui de compreender os refugiados, a principal etnia que nós lidamos aqui na cidade de Amman é a etnia Fur, sudaneses da região de Darfur. E eu resolvi, então, fazer uma pesquisa com eles para tentar encontrar temas relevantes. Então, quais são os temas relevantes para os meus amigos sudaneses, né? Numa conversa, por exemplo, com sudaneses, quais são os temas que, se eu mencionar, eles param o que estão fazendo, né? Ou prestam mais atenção, engajam na conversa. E aí, nessa tentativa, então, de compreendê-los, eu identifiquei alguns temas que vou compartilhar com vocês. Deixa eu só... Eu já fiz essa pergunta antes, mas deixa eu verificar aqui uma questão do horário. Eu estou num fuso horário diferente, eu estou a 6 horas à frente de vocês. A nossa aula vai até... Nossa aula vai até às 21, Jairo. 21. São agora aqui no Brasil 20h30. Falta meia hora. Ok, joia. Deixa eu anotar. Aqui, perfeito. Então, alguns dos temas relevantes. Então, o primeiro tema, discriminação. Os sudaneses se sentem muito discriminados, e não é uma discriminação que eles encontraram aqui na Jordânia, mas eles se sentem discriminados a partir da sua experiência lá no Sudão. Eles entendem que as milícias janjawides, ou eles relatam que as milícias janjawides, milícias árabes, são utilizadas pelo governo para produzir o cenário de guerra que eles enfrentam desde 2003. Então, são discriminados, entendem que a guerra é motivada pela discriminação, por eles serem africanos, né, serem pertencentes a tribos africanas, então se sentem discriminados pelos árabes lá. E quando chegam aqui, sofrem muita discriminação também. Então, numa entrevista que fiz com um grupo de 20 adultos, esse foi o tema número 1, embora não tinha nenhuma pergunta relacionada à discriminação, em todas as entrevistas eles relataram problemas com esse tema.
Um segundo tema é a guerra, né? Então, a guerra faz parte da vida deles, é por isso que eles estão aqui, é um tema inevitável nas conversas, e é um tema que toda vez que é mencionado, eles querem interagir, querem compartilhar, contar as suas histórias, muitas delas muito doloridas, né? Nessa experiência com a guerra. Recentemente, conversando com um grupo de solteiros, eles estavam me contando como, por exemplo, o estupro tem sido usado como arma de guerra lá em Darfur. E eles estavam me contando, Jairo, as mulheres não vão te dizer isso, mas é muito comum em Darfur os soldados entrarem nas casas e, antes de estuprarem as mulheres, chamam os filhos, chamam as crianças e dizem para as crianças, menino, olha o que eu vou fazer com a sua mãe. E aí fazem em frente à criança. Então, crianças né, que fugiram com seus pais ou que fugiram com alguns familiares e que estão aqui, que conviveram com a guerra, provavelmente são crianças que carregam, né, essa experiência. Então, é importante conhecê-las. Deslocamento é o terceiro tema, né? Essa experiência de ter que abandonar a família, de ter que deixar tudo para trás, as suas raízes, a sua terra, e viver num segundo ambiente temporário também, é um desafio muito grande para eles. Uma das consequências é a dificuldade, por exemplo, para eles casarem. Aqui, eles não encontram esposas, porque normalmente são os homens que fogem por representarem ameaça ao governo, né? Então, o governo entende que os homens, os jovens, eles podem lutar, podem se juntar aos rebeldes e lutar contra o governo. Então, para não serem mortos, eles fogem. Só que aqui não encontram esposas. Sabe como eles casam? Muitas vezes a família lá no Sudão encontra uma esposa para eles, celebram o casamento sem a presença do noivo, né? Pagam o dote e enviam a esposa, então, esposa aqui para a Jordânia, para que, então, eles consumam o casamento e vivam uma vida de casados. Só que nem sempre a esposa consegue entrar no país, e é um caso de um dos meus alunos, em que ele foi casado por 5 anos, depois ele disse, eu resolvi liberar a minha esposa, porque ela tentou 2 vezes entrar na Jordânia, não conseguiu, autorizei que ela se casasse com outro homem, já que ela não estava conseguindo, né, ser minha esposa aqui no país. Sofrimento, né? Sofrimento é algo marcante, é algo que faz parte da vida deles, né? Sofrimento na alma, mas também o sofrimento físico, né? Pessoas mutiladas, pessoas que perderam membros do corpo por causa da guerra. Portanto, falar de sofrimento é algo central, é algo importante para eles. Por último, trauma. Muitos traumatizados, né? Muitas mulheres traumatizadas, vítimas dos soldados, vítimas da guerra, e que carregam os seus traumas, e que trazem para cá e que certamente levam, né, com eles, para o Brasil, e são pessoas com quem você estará interagindo, né? Algumas lições aprendidas, eu diria que são lições aprendidas a partir de um estudo de casos, né, a partir de um trabalho que foi realizado lá em Colômbia. Aí está uma foto que foi tirada no primeiro dia em que nós acolhemos um grupo de sírios e de iraquianos, atuando em várias áreas, que eu vou descrever já para vocês. Um grupo aí na sua maioria de americanos, acolhendo um grupo de refugiados árabes, né, numa parceria com uma agência de reassentamento lá nos Estados Unidos. Lá eles têm essa agência, né, de reassentamento que intermedia a relação do refugiado com a sociedade, e muitas vezes a agência mobiliza setores da sociedade para que esses refugiados, então, sejam acolhidos e recebam todo o apoio que precisam, né? Uma vez que a agência de reassentamento não tem condições de dar apoio em todas as áreas que eles precisam.
E aí, essa era uma área de atuação. Às vezes, eu dava aula particular, né, para famílias que tinham dificuldade para participar das aulas maiores das classes. E aí, por exemplo, uma aula, vocês percebem que, em sua maioria, usando figuras, né? Usando figuras porque eles tinham dificuldade de ler em inglês. Essa família é uma família cristã da cidade de Mossul, no Iraque, que era também a capital do Estado Islâmico, que era a capital do Estado Islâmico no país. Aí uma família síria de Raqqa, fiz referência a ela anteriormente, que se tornou como família para nós. Aí no dia do aniversário da minha esposa, eles vieram para comemorar o aniversário conosco, né? Uma vez que nós não tínhamos família lá, eles se tornaram para nós, né, a nossa família. E às vezes a gente acha que trabalhando com refugiados a gente é que vai dar, e a gente acaba recebendo, né, e recebendo até mais do que a gente pode oferecer. Então esse foi um trabalho desenvolvido, e a partir desse trabalho nós desenvolvemos algumas iniciativas que eu gostaria de mencionar aqui para vocês. Eu listei 10 iniciativas. A primeira, o ensino do idioma. Então, ao pensar em acolher refugiados, ao pensar em desenvolver políticas públicas de acolhimento e de assistência, de auxílio a refugiados, precisamos pensar no ensino, no caso do Brasil, do português, né? O aluno, a criança, o adolescente vai receber o ensino escolar, mas em casa, provavelmente, seus pais não falam essa língua. Então, ele precisa de um apoio extra, né, de um apoio diferenciado. Um problema lá com as crianças sírias, nos Estados Unidos, é que elas ficavam na sala de aula, no início, né, elas não falavam inglês, iam para a sala de aula, só que depois de 2 horas, sem entender o que estava sendo falado, começavam a demonstrar um comportamento incompatível, né, com o que se esperava por parte da professora, e aí muitas vezes a professora suspendia o aluno. Né? A pior coisa que podia acontecer, suspendia o aluno por 1 semana. Aí ele nem aprendia o inglês, que deveria aprender na sala de aula, passava mais tempo distante, não desenvolvia relacionamento com os colegas, e aí quando voltava, novamente, mais várias horas sem aprender a língua, tendo dificuldade. Chegavam em casa, não conseguiam fazer o trabalho de casa e não tinham ajuda dos pais, né? Não podiam receber ajuda dos pais. Parte do nosso trabalho era, então, ajudá-los com o trabalho de casa. E aí, na universidade, mobilizávamos colegas, outros alunos, para fazermos uma escala, para nos revezarmos, então, no auxílio a essas crianças, para que elas pudessem fazer o trabalho de casa. Também ajudando com tradução, né? Muitas vezes traduzindo com a professora, porque a professora não entendia de onde eles vinham, não entendiam o seu contexto de vida, não conseguiam se comunicar com os seus pais, e a gente, então, ajudava na tradução. E assim também em outros cenários, né? Nós ajudávamos explicando aspectos da cultura para eles, né, da cultura americana, às vezes da cultura árabe para os americanos também, mas em geral da cultura americana para os árabes, né? Muitos tinham dificuldade, por exemplo, com aperto de mão, homem apertar a mão de mulher, mulher apertar a mão de homem. Então, a gente precisava explicar alguns aspectos aí da cultura americana para que eles não tivessem problemas no país, instruindo sobre a vida na cidade. Eles não sabiam atravessar, quando chegaram, não sabiam atravessar a rua, né? Não sabiam que precisava apertar o botãozinho lá do sinal, do farol, para que o sinal fechasse, então eles atravessassem. Às vezes queriam atravessar em qualquer lugar, em vez de atravessar na faixa, e podiam ser multados. Então, isso para falar de um aspecto, né? Apenas. Também provendo transporte, muitas vezes levando de um lugar ao outro, principalmente no início, quando eles ainda não tinham um transporte próprio, não é? Em contextos em que o transporte público não está assim disponível, não existe uma grande oferta, é importante também ajudar nessa área. Ajudávamos marcando consultas, por exemplo, chegaram com uma série de
necessidades na área de saúde, a gente precisava ir lá para marcar consultas, também servindo como tutores, né? Não só das crianças, mas dos adultos também, fazendo conexões com serviços e pessoas. Então, às vezes, era necessário entrar em contato com alguns serviços para ajudá-los, né? Também resolvendo conflitos. Eu falei aí, por exemplo, da professora, mas surgiram outros conflitos em que nós tínhamos que intermediar, às vezes até mesmo com vizinhos. E, por último, construindo amizades, sendo amigo para eles, né, e permitindo também que eles sejam nossos amigos. Então, algumas iniciativas, né, que foram usadas nessa experiência que nós tivemos para responder ao desafio ali dos nossos amigos refugiados árabes e que podem, quem sabe, ajudá-los aí também na elaboração, ao pensar em políticas públicas, considerarem algumas dessas iniciativas. É isso, gente, que eu tinha para compartilhar com vocês, e agora eu gostaria de dar uma oportunidade para algumas perguntas nesses minutos finais aí que nós temos. Obrigada, Jairo, pela Prazer. belíssima apresentação. Eu, particularmente, estou muito feliz e acredito que todo mundo que está assistindo aí, ouvindo a aula, muito obrigada por compartilhar sua experiência, né? Acho que o Jairo é um exemplo a ser seguido, né? Disponibiliza todo o seu conhecimento, né? Todas as informações que possui, mas ele, não só isso, mas ele disponibiliza toda a vida dele, a família, tudo que ele tem para esse trabalho. Acho que é mais do que isso, não é uma profissão, né? É uma missão. E é muito bom, né? Muito bom, assim, nos anima, né? Nos lugares difíceis que a gente decide ocupar na vida. Então, a gente percebe que dá certo, que é possível, e estou muito feliz. Muito obrigada, tá? Por essa oportunidade. Um prazer, uma alegria mesmo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, selecionei algumas também que algumas pessoas fizeram aqui no chat. Eu fiquei acompanhando bem a sua apresentação, mas eu não lembro se lá no início, se você falou um pouco, mostrou sobre as principais leis, né, os principais tratados internacionais sobre a questão do refúgio. Eu só queria confirmar com você. O primeiro foi a Convenção das Nações Unidas de 1951, não é isso? O segundo... 59. 59, né? Eu fiz referência a esse. Deixa eu só confirmar aqui. 1951, é esse mesmo. O segundo é o Protocolo das Nações Unidas, não é isso? De 1967. E tem algum outro depois desse que você... Eu não fiz referência a esse segundo. Fiz referência ao primeiro quando falei sobre a definição de refugiado, né? Mas, sim, esses são os principais tratados que, eu diria, norteiam aí as ações, tanto das Nações Unidas quanto das ONGs, das agências que trabalham em parceria com as Nações Unidas, e até mesmo dos governos, né? Tá. E é legal, importante estar compartilhando. Todo mundo já sabe que o Brasil é signatário dessas leis, né? Então, o Brasil está completamente conectado com essa questão de se preparar, né, politicamente, socialmente, para estar recebendo refugiados e imigrantes. A gente vai estar discutindo isso ao longo do curso. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você colocou alguns países aí que mais recebem refugiados no mundo. E aí, é só uma dúvida, assim, porque você falou, é paradoxal, né, que os países que mais precisam, né, são os países que mais recebem refugiados. Mas, por outro lado, eu fico pensando, não tem uma questão também geográfica? Talvez esses países recebam refugiados por eles estarem mais próximos, né, desses países, desses territórios que estão em guerra, né? Sim, definitivamente. Talvez da lista que eu apresentei, talvez a Alemanha seja o país mais distante, né, dos 5
países que mais recebe, a Alemanha é o país mais distante que está entre os 5 países. Então, de fato, existe essa questão geográfica. Só que o que eu queria destacar, na verdade, eu apresentei esses dados para tentar mostrar e desmistificar a ideia de que os países da América do Norte estão abarrotados e a Europa, então eles não podem fazer mais nada, né? Os países europeus e os países norte-americanos, eles não podem fazer mais nada pela crise migratória mundial, porque eles estão sobrecarregados e têm refugiado, né, saindo pelo ladrão, e não é o caso, né? Entre os que mais recebem, nós não temos nenhum país da América do Norte e temos apenas um país europeu. Então, quem de fato está sobrecarregado, é verdade que de fato por uma questão geográfica, mas quem de fato está sobrecarregado é a Turquia, é a Jordânia, que não está nessa lista, né, por ser um país pequeno, então não entra uma população pequena, mas a Colômbia, o Paquistão, Uganda, esses são países que estão sobrecarregados. Esse que eu queria destacar. A Alemanha, se não me engano, ela fez, né? Ela tem uma política, né, de portas abertas desde 2015, não é isso? Mas, se eu não me engano, nesses últimos anos, ela já modificou um pouquinho, né? Essa política, sim. Já tornou a abertura, né, de refugiados um pouco mais rígida, né? Alegando uma série de gasto financeiro, enfim. Existe uma reação popular bem forte. Xenofobia, né? Muito bem, gente. Quem tem dúvidas, se apresentem. Vamos aproveitar os minutos. Tem algumas perguntas aqui, Ana, viu? A Regiane perguntou. Quer perguntar, Regiane, diretamente? Vai abrir o microfone e perguntar. Pode ser assim, Ana? Regiane, para abrir o microfone e perguntar, Regiane. Vamos dialogar. Interagir. Inclusive, a Regiane falar, Jair, lá no começo perguntaram, você não lembro se você comentou na aula, você comentou, eu engoli barriga. Quem são os povos que mais a Jordânia tem como refugiados? Eu falei de 5 países, né? Ou de povos de 5 países. Então, a Síria, o Iraque, o Iêmen, a Somália e o Sudão. Então, 3 países aqui da região, 2 vizinhos, né? A Síria e o Iraque vizinhos, o Iêmen mais ao sul, mais próximo à região do Golfo, e o Sudão e a Somália, que são países africanos. Obrigado. Regiane Marília, tem uma pergunta, Ana Cláudia, para avisar você, Regiane Marília. Olá a todos e todas, boa noite. Parabéns à coordenação desse maravilhoso evento. Jairo, sua apresentação foi sensacional e eu gostaria muito de saber se você tem informações de como tem sido o acolhimento da população afegã, justamente depois da retomada, né, do Talibã, e se você já tem informações a respeito, como é que tem sido esse acolhimento junto aos países vizinhos, nos Estados Unidos em especial, enfim, se você pode compartilhar um pouco disso conosco, né? Até onde eu tenho conhecimento, nós ainda não recebemos um número expressivo, né, de pessoas neste momento, então gostaria que você compartilhasse. Muito obrigada desde já. Um prazer, uma alegria. Então, houve um pedido feito pela ONU, né, para que as nações da região abram as suas fronteiras para permitir que afegãos que queiram deixar o país, que queiram deixar o Afeganistão, possam deixar o Afeganistão. Isso está sendo negociado ainda, né? Muitos afegãos entraram no Paquistão já, mas fora o Paquistão, ainda existe uma certa resistência, um diálogo, uma conversa. No caso da Jordânia, que eu acho que é o caso também de vários países da região, é aquela preocupação de que com a entrada de refugiados entrem extremistas também. Então, o governo tem feito um esforço muito grande para tentar provar que aqueles que entram ou que entrarão são, de fato, pessoas em necessidade, refugiados, né? Então, existem uma série de protocolos sendo implementados nos países da região
O desafio é que nós já temos, né, o Iraque, a Síria, que são países que não têm como acolher, né? O próprio Afeganistão, um país hoje bastante limitado e que sofre uma influência do Talibã também. Então, foi feito esse pedido. O que está sendo negociado é para que, pelo menos, temporariamente, os países recebam. Então, a Jordânia vai receber, a previsão é de receber 2.500 afegãos para que eles sejam reassentados nos Estados Unidos. Então, felizmente, está havendo uma comoção assim, mundial. Os Estados Unidos é um dos países que está se mobilizando para receber, o Brasil também, inclusive aprovando protocolos, né? Então, eu diria que está acontecendo, o movimento está acontecendo, mas ainda de uma forma devagar, porque havia prioridade de retirar cidadãos estrangeiros do país, no primeiro momento, afegãos que tinham relação com organizações internacionais e que seriam potenciais ameaça, né? Ou que estariam sob potencial ameaça dos afegãos ou dos talibãs. Então, tem lá uma lista de prioridades de pessoas a serem evacuadas para que então cheguem nos refugiados. Mas, felizmente, está havendo sim uma comoção e um esforço, tanto na região quanto internacional, para receberem esses afegãos. Jair, a gente tem duas perguntas no chat, não sei se você está tendo a oportunidade aí de acompanhar o chat, mas tanto da Rejane, Alexandre da Costa e da Marília, sobre o campo de refugiados. É Zaatari que fala? Zaatari. Zaatari. Uhum. E a Rejane perguntou se ele acolhe apenas refugiados sírios ou de outras nacionalidades também. E a Marília gostaria de saber sobre a perspectiva sobre os campos de refugiados, que você mencionou da Jordânia, Embora seja uma situação precária, ela entende que existe o trânsito entre pessoas nesses campos e o país. Nesse sentido, ela gostaria de saber a sua opinião sobre o campo da Grécia e como esse modelo pode afetar os demais campos. Okay. Até onde eu tenho conhecimento, o Zaatari acolhe sírios. Existem pelo menos mais 2 campos de refugiados aqui no país, e existe um para iraquianos. Normalmente, iemenitas, somalis e sudaneses não vão para campos de refugiados, eles ficam nos centros urbanos. Então, Zaatari se limita aos sírios, e ele fica bem próximo da fronteira com a Síria. De Zaatari, você consegue, ou dos arredores ali de Zaatari, você consegue, inclusive, visualizar o território sírio. Olhando ali no GPS, você vê poucos minutos mesmo da fronteira. Inclusive, há relatos de funcionários da ONU e de outras organizações que trabalham em Zaatari, que, diante de alguns conflitos em território sírio, eles conseguem ouvir, né, bombardeios e artilharia a partir de Zaatari. Então, é muito próximo da fronteira. É o pessoal realmente da Síria que atravessa a fronteira e acaba entrando em Zaatari. Sobre a segunda pergunta, eu vou tentar responder com base naquilo que eu peguei de informação. Se ficar faltando alguma coisa, eu tento ampliar a resposta. Mas, então, existem campos de refugiados. Sim, nós trabalhamos a ideia aqui de que campo de refugiado é uma solução de curto prazo, né? A ideia é que seja mesmo um cenário um contexto de travessia, de passagem. Então, ele acolhe o refugiado fugindo da guerra, em necessidade. Ali ele é cadastrado pela ONU, ele se torna oficialmente um refugiado, recebe o atendimento que precisa, e a ideia é que dali ocorra essa transição para um segundo cenário, um cenário mais estável, no ideal de reassentamento. Infelizmente, em muitos campos isso não tem acontecido, que é o caso de Zaatari, onde as pessoas ficam muito tempo. Existe um tempo específico dentro dessas leis? Fala-se em 2 anos. 2 anos seria o tempo mínimo, seria o tempo ideal para o refugiado ficar. Né? De 2 a 4 anos no máximo, mas 2 anos seria
um período ideal para o refugiado receber o apoio que precisa, iniciar o seu processo de reassentamento com algum país que queira reassentá-lo, né? Porque a ONU não reassenta ninguém, ela apresenta o refugiado que deseja ser reassentado a um conjunto de países e eles decidem. Então, eles aprovam o reassentamento desses refugiados. Então, fica essa lista de espera. Então, esse é o cenário ideal. Isso tem acontecido na Grécia, onde existe um trânsito maior de refugiados. Os refugiados chegam e saem com mais rapidez, com mais velocidade, numa tentativa de entrarem em outros países europeus. Mas aqui na Jordânia, infelizmente, os campos de refugiados aqui se tornaram um gargalo e os refugiados ficam ali anos e anos e anos. Isso gera uma série de problemas para eles, né? Por exemplo, aqui os africanos, eles reclamam, por exemplo, que os filhos não vão poder casar com mulheres da sua própria etnia. Com quem os meus filhos vão casar no futuro? Como é que a nossa etnia, que está sendo massacrada e dizimada pelas milícias árabes, né, no que tem sido chamado de uma limpeza étnica, como é que a gente vai fazer o nosso povo voltar a crescer, a se propagar, quando eles não podem casar dentro da própria etnia? Então, assim, isso gera alguns desafios, questões de educação também, né? Eles estão sendo alfabetizados aqui numa língua, recebendo educação, e como é que vai ser o futuro, universidade, e se eles forem reassentados num país em que as crianças terão que aprender uma nova língua. Então, é um cenário bastante desafiador quando essa solução de curto prazo permanece por muito tempo. Então, a gente tem esses campos que funcionam como solução de curto prazo, né, atendendo refugiados aí dentro de meses e poucos anos, e outros campos que acabam recebendo pessoas para ficarem por anos e quase uma década. Marília, você está com a câmera aberta, você quer se apresentar, quer falar um pouco mais sobre... Pode ser. Bom, primeiro eu queria agradecer a aula, foi incrível, muito obrigada, parabéns. Eu estudo algumas questões relacionadas à vigilância e a refúgio, por isso que me interessou essa pergunta, porque na Grécia os campos eles são fechados, né? Eu acho que uma das maiores críticas, o Campo Novo de Samos, as pessoas não podem sair da ilha, né? Parece uma prisão a ilha, está sendo feita essa crítica. E eu entendo que Zátari não, né? Zátari as pessoas... É uma situação precária, mas elas transitam, né? Elas não estão confinadas ao campo. Na verdade, eu não sei isso. Eu queria, na verdade, saber a sua perspectiva sobre isso. E se você acha que, assim, esse modelo de não deixar mais os migrantes moverem, né? Que é o que está sendo instalado cada vez mais na Europa, pode comprometer os campos que já existem e os que podem vir a surgir, assim. A sua perspectiva nisso também. Muito obrigada. Então, Zátari, a grande maioria da população que vive em Zátari não pode sair de Zátari também. Existe uma pequena parcela que tem autorização para sair, inclusive para trabalhar. Mas a grande maioria não pode sair, principalmente durante a pandemia. Também ninguém podia entrar, tiveram problema até com abastecimento. Então, é um ambiente bem fechado, né? Se eu quiser visitar Zátari, eu preciso de uma autorização especial para conseguir entrar no campo. Então, é um ambiente meio que fechado. E entendo que é uma política da ONU, né? Que em países europeus isso soa bem para a população local, porque sugere que a ONU tem um certo controle sobre essas pessoas, embora exista muito trânsito, né, de pessoas que chegam ao campo, muita gente que chega ao campo, muita gente que sai. É realmente uma questão desafiadora. Eu percebo que a ONU tem tentado trabalhar, e as autoridades aqui da Jordânia também, né, por exemplo, sendo resposta, acolhendo os refugiados, estão sendo uma resposta para a crise, mas, ao mesmo tempo, não aborrecendo a população local. Então, isso é um desafio. Às vezes, acabam infringindo questões éticas, a questão do emprego, né? Então, existe um medo muito grande que o refugiado retire o emprego de um nacional. Então, para não aborrecer a população, se impede o refugiado de trabalhar, o que gera uma série de problemas.
Então, mas é uma tentativa de conciliar, de agradar a população local, ou manter a população local contente, satisfeita, ao mesmo tempo que se atende à necessidade do refugiado. Então, é um cenário desafiador. De nada. E a verdade é que não existe solução fácil para problemas complexos, né? A crise migratória é um problema complexo e não é difícil encontrar soluções, principalmente soluções fáceis. Verdade, já era um problema seríssimo. Você comentou no final da sua apresentação, né, algumas ações que, inclusive, você tem desenvolvido, né? E problemas que você percebe, como você tem agido. Aqui no Brasil, em 2015, o IPEA fez um levantamento com famílias refugiadas, né, para saber quais eram os principais problemas que elas tinham que lidar, né, que atravessavam o tempo de vida delas aqui no Brasil. O primeiro problema que eles destacaram foi a questão do idioma. Foi exatamente o que você apresentou, né, dificuldade com o idioma, dificuldade em aprender. As crianças fazem isso com mais facilidade, né, mas os adultos, as pessoas mais velhas não conseguem. Um segundo era a ausência de documentação, e aí isso gerava e ativava o terceiro problema, que era a dificuldade de ter acesso ao mercado de trabalho. Então, não é muito difícil, só para compartilhar com você que o panorama aqui no Brasil, né, não está diferente, né, da situação que você atua. Queria dar uma informação para a Jarlene, para o Maxwell, eles fizeram algumas perguntas no chat, mas eu acho que as perguntas de vocês têm bastante conexão com as próximas aulas, que tem a ver com o que o Brasil tem feito, né? Como é que o Brasil tem se organizado para dar conta aí das políticas, né, de acolhimento aos refugiados. Então, a gente vai guardar as perguntas, eu já estou copiando aqui e colando o chat, as monitoras também, por favor, gente, façam um print aí das conversas no chat para a gente trazer essas perguntas de novo de vocês, tá bom? Bom, a gente queria agradecer, né, já deu nossa hora, a gente vai cumprir, queria agradecer, gente, assim, a todos vocês que se inscreveram no curso. Já a gente tem pessoas aqui de vários estados, né, do Brasil, a gente já tem pessoas fora do Brasil, a Pamela também se inscreveu e ela está morando na Jordânia, né, está aí conectada no trabalho com você. Agradecer muito a sua disponibilidade, você vai estar junto com a gente aí na próxima aula, né, daqui a umas 4 aulas, se eu não me engano, compartilhando um pouco mais da prática do que você faz. Então, gente, acho que vai ser uma discussão bem bacana. Eu lembrei aqui de uma coisa que a Rejane falou. Rejane, ontem não, tem 3 dias eu recebi um áudio de uma pessoa aqui no Brasil perguntando se eu tinha interesse de receber uma família afegã. O Brasil, daqui a alguns dias, está recebendo 600 famílias, né, que vêm do Afeganistão. Gente, só para vocês terem uma ideia, como isso é um problema muito sério, né? E não é à toa que a gente trouxe isso para a nossa discussão e para que a gente possa pensar como é que a gente pode se envolver, né? Como é que a gente pode disponibilizar projetos. Tem uma fundação chamada Barnabás que está trazendo, por exemplo, 600 famílias e eles estão atrás de outras famílias que queiram receber, né, esses afegãos. Então, gente, está aí o grande desafio. Na prática, você está super envolvido com isso, tá? Vamos aí pensar. Ana, com licença, você pode repetir o nome dessa fundação? Uma fundação chamada Barnabás. Eu creio que eles têm uma fundação, eles têm um site, mas eu também posso procurar mais informações e pedir às monitoras para enviar, vou colocar lá no link do curso, tá bom? Dificultou o nome, né? Se pudesse escrever Barnabás, né? Barnabás. De Barnabé. E aonde está localizada essa fundação no Brasil? Pois é, eu não sei, porque eu recebi tem pouco tempo essa informação, e essa fundação ela vai fazer uma live para falar desse trabalho, para conectar pessoas, instituições e ONGs, igrejas, centros, né, que queiram acolher essas famílias. Então, eles marcaram um dia para fazer a live, para falar sobre esse trabalho, e ela estava disponibilizando isso, perguntando se eu queria participar, porque ela sabe que eu acabo conectando com outras pessoas também.
mas eu posso enviar melhor essas informações para vocês, posso buscar, tá bom? Sim, sim, por gentileza, porque seria interessante já identificar e, se for o caso, tentar contatar a rede local já para se preparar para esse acolhimento. Sim. Obrigada. Que bom. Sifane, quer falar alguma coisa? Apenas agradecer o Jairo, meu Deus do céu, foi um aprendizado tremendo. Agradecer a Ana, sem nenhum tipo de bajulação, até comentando no grupo. Lançou luz sobre trevas, é um assunto que é pouco comentado, que é os refugiados, que a gente tem muito aprendizado aqui para sermos mais humanizados mesmo. Como o Jairo falou, eu quero encerrar dizendo isso, não existe resposta simples para questões complexas, mas enquanto não se perguntar, vai ter resposta, né? Então, obrigado a todos e obrigado, Jairo. Muito precioso você, cara. Uma alegria. Eu que agradeço pelo convite e a alegria de poder interagir com vocês. Me senti um pouquinho aí também. Que bom. Gente, essa aula, então, ela está sendo gravada, já vai para o YouTube. Depois vocês podem acessar lá e divulgar divulgar o nosso trabalho, né? Para que mais pessoas também se afetem, né, com essa crise, e a gente pensar juntos sobre como é que a gente pode se movimentar para, de forma coletiva, a gente ajudar o mundo, né, se tornar um lugar mais saudável para a gente estar e viver. Fiquem atentos aí à lista de presença, tá bom? Para que depois a gente possa emitir o certificado para vocês. Gente, um grande abraço, beijo no coração, bom estar com vocês. Já um abraço para a família. Tchau, gente. Ó, abraço. Que saudou aqui em árabe. É? Eu falei salam aleikum e a pessoa respondeu aleikum salam. Aleikum salam. Então, como tem falante de árabe aí, tchau, tchau, massalam. Um beijo para minha filha Pamela aí, na Jordânia, filho do coração. Joia. Tchau. Tchau, beijo, tchau. Gente. Boa noite. Foi ótimo, Jairo. Foi um aprendizado incrível mesmo. Muito obrigada. Foi um privilégio mesmo essa aula. Tchauzinho, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, um abração. Até a próxima aula.